Então nós vamos seguir nosso estudo a partir de agora no primeiro livro dos Reis. Vamos então começar no primeiro capítulo hoje, primeiro versículo, e vamos seguir essa lógica, essa sequência. Bom, nós estamos aqui ainda que nós estamos no outro livro, mas nós estamos dentro ainda da história do rei Davi, já encontrando-o nos seus últimos momentos de vida, numa velhice, de certa forma confortável, mas com uma pequena liçãozinha para a gente aprender. O texto na história de Davi diz que Davi cometeu um grande erro na sua vida moral. Foi promíscuo na sua atitude como servo de Deus, como homem de Deus. Não se procedeu como deveria no que diz respeito à sua vida conjugal e moral. Mas olha só o que o rei Davi está vivendo. A sua velhice, cansado e com os sintomas de todo velho, muito frio, e é providenciado para o rei uma jovem donzela, segundo o que se pode entender, uma das mais belas encontradas, a Sunamita, e esta dormia nos braços do rei, aquecia o rei, cuidava do rei, mas o rei não era mais homem para possuí-la. Então, essas coisas que a gente pode registrar da seguinte forma: tudo no mundo se acaba, só a graça de Deus permanece, só a presença de Deus pode permanecer. Existem alguns valores que homens e mulheres colocam assim acima de tudo: vigor, força, beleza, juventude, mas isso acaba. Um dia ela se vai. Tem alguém um dia lá no meu trabalho brincou da seguinte forma: a única coisa que não se acaba é a feiura. Quanto mais tempo passa, mais feio você fica. Mas a beleza acaba rápido. Então fica com essa lição, né? É o final da vida de Davi. Mas agora Davi tem mais um filho. Você sabe que Amnon cometeu um pecado e foi assassinado. Absalão era o segundo, tentou tomar o trono à força e terminou morrendo na batalha. Tem Adonias, o terceiro. O texto diz que ele era depois de Absalão. Pela lógica, ele teria todo o direito, vamos dizer assim, não fosse a decisão do rei, ele poderia imaginar: eu sou o sucessor do rei, porque o primogênito morreu, depois do primogênito morreu também, eu sou o terceiro na linha de sucessão. Só que no reino de Israel não funciona assim. Davi havia prometido para Batseba: teu filho reinará no meu lugar, vai se assentar no meu trono. E isso, de certa forma, tinha uma outra intenção. Primeiro, recompensar Batseba por causa do pecado que ele havia cometido contra ela. E que subentende-se que ela simplesmente foi submissa ao rei, seguindo as suas ordens. Segundo, porque salvaria a sua vida. Qualquer que seja o substituto do rei aqui, a teria como, vamos dizer, uma mulher que se introduziu de maneira errada na vida do rei. Salomão seria visto nada mais, nada menos do que um bastardo. Tanto é que se vê aqui que Adonias, se sentindo rei, convidou a todos para a festa, para uma possível celebração do seu trono, mas Salomão e a sua família ficou de pé, de fora. E os que estavam, vamos dizer assim, nesse contexto, apoiando, também ficou de fora. O rei não tinha, o pretenso rei não tinha intenção de manter Salomão no contexto da família. Por isso o profeta se apresenta a ela, a Batseba, a mãe de Absalão, de Salomão, dizendo: olha, você está vendo que Adonias está reinando, de certa forma. O rei está lá inerte, quietinho, velho, e aí talvez se acomodou, esperando que acontecesse de qualquer outra forma a sua sucessão, e Adonias já está tomando as rédeas e assumindo o trono. Se você deixar isso acontecer, o que vai acontecer? Você vai morrer, e seu filho vai morrer. Quer salvar a tua vida? Quer salvar a vida de teu filho Salomão? Então vai lá no rei e faz ele se lembrar da promessa que fez. Porque quando Batseba teve o primeiro filho, esse foi morto. E foi um caos. Davi passou 7 dias orando e jejuando para tentar salvar a vida daquele filho, e não deu certo. Quando morre, então ele
consegue outro filho com Batseba. E ele faz um juramento para ela: eu prometo para você que esse filho vai sentar no meu trono, vai ser o rei de Israel. Mas isso era, por enquanto, só uma palavra de boca, né? Que poderia valer muito porque era a palavra do rei. Entretanto, ninguém estava querendo se lembrar disso. Adonias não era nada bobo. O que ele fez? Ele se aliou aos principais, né? A Abiatar e principalmente a Joabe, porque Joabe era o comandante do exército, e você já sabe pela história todinha que ele era muito influente, tinha muito poder de decisão, e de vez em quando confrontava e enfrentava até o próprio rei, que chegava a dizer que não tinha força tanta para enfrentar os filhos de Zeruia. Ele então, diz o texto, que ele era bem chegado de Joabe, estava tudo dentro dos conformes. E ele então providenciou de todas as formas os seus companheiros, mas deixou de fora Zadok, o sacerdote, deixou de fora Benaia, filho de Joaida, Natão, o profeta, Simei e Rei, e os valentes de Davi. Os valentes que Davi tinha. Talvez, quem sabe, nós mencionamos aí aqueles 30 valentes, aqueles camaradinhas corajosos que matavam 800 sozinho, 300, 1000 e por aí vai. E aí então ele deixou, imolou ovelhas e bois e animais cevados e ajuntou todo mundo junto e fez a festa, e os filhos do rei, todos os homens de Judá, servos do rei, porém deixou fora Natã, o profeta, Benaia e os valentes, e a Salomão, o seu irmão, ele também não convidou. Ele tinha todas as intenções, as melhores de todas, né, no seu ponto de vista, mas ele queria essa tragédia aí. Então, depois que o profeta vai até a Batseba orientar, ele diz assim: vai lá e se apresenta ao rei, conta a tua história para ele, e quando você estiver contando para ele: olha, tu prometeu no nome de Deus, teu Deus, está lembrado disso? Você fez um juramento para mim que meu filho Salomão seria o rei. Mas pelo que eu estou vendo, quem está reinando é Adonias. Já está ali com tudo na mão, já está praticamente tomando as rédeas e fazendo sacrifício, imolando bois e fazendo às vezes. E aí então, como é que fica a palavra do rei agora, diante dessa situação? E pelo que eu estou sabendo, acho que o rei não está nem sabendo disso. E há uma coisa que diz, que me chama mais atenção ainda. O rei, que nós sempre mencionamos o seu comportamento como pai, nunca chamou a atenção de Adonias. Nunca ele disse: por que você está fazendo isso? E não é a primeira vez que você escuta isso de Davi, porque Davi não chamou a atenção de Aminon, não o confrontou como deveria. Davi também fez vista grossa com Absalão. Davi não se importou muito com a situação de Tamar. E Davi também não fez muito caso de confrontar Adonias. Então Davi era um grande rei, mas não era um grande pai. Ele deixou a desejar nesse ponto de vista. Esse ponto de vista sempre chama atenção. Nenhum sucesso do mundo compensa o fracasso do lar. Você vai contar muita história boa. Eu venci, eu fiz, eu construí, eu reagi, eu fiz isso. Mas o seu lar fracassado faz uma diferença. E Davi foi um sucesso. Mas como pai, tem essa lacuna aí. Deixei isso aí a desejar. Então, quando o profeta diz assim: você vai para lá, conta essa história para o rei, e quando você estiver lá contando, o profeta está com tudo armado. Quando você estiver lá contando essa história, eu também vou chegar lá. Eu vou dizer para ele: é verdade que o rei declarou que Adonias é o rei no teu lugar? Porque eu estou vendo ali o movimento, tá? Matou ovelha, já convocou muita gente, já tem 50 homens correndo adiante dele, e o rei fez assim, foi o rei que mandou e eu não estou sabendo? O rei ocultou de mim essa informação? Porque geralmente essas coisas se fala com o sacerdote, com o profeta, os homens que estão mais perto da gente aqui, o Joaida, o Benaia, os homens mais de perto da guarda real, enfim, nós não estamos sabendo de nada. E o que aconteceu? É verdade que o rei fez isso? E o rei então, juntando uma coisa com a outra, né, a promessa que ele fez para Batseba e a palavra do profeta, que também sabia da promessa, e depois
todo esse juramento que tinha sido feito, e então ele disse, cadê a Batseba? Cadê a Batseba? Se apresenta, ele disse assim, eu, tão certo como vive o Senhor, eu vou cumprir meu juramento. E hoje, ele fez uma promessa de novo, hoje eu vou fazer de Salomão o rei de Israel em meu lugar. Então chama aí o sacerdote, o profeta, o Benaia, o Joaida, leva a Salomão, coloca sentado em cima do meu mulo, que era uma tradição, leva ele até Gion, chega lá, unjam ele a rei, e chama o povo, e manda o povo gritar, viva o rei Salomão, e coloca ele sentado no trono. Porque é uma questão de agora que, apesar de toda a investida de Salomão, de Adonias, a palavra que vai valer é a palavra do rei. O rei ainda está vivo. E o rei ainda tem um motivo para comemorar. Que o Senhor seja louvado e bendito, porque eu estou vendo o meu substituto. Você não vai encontrar isso nas histórias dos outros reis de Israel. Os reis foram substituídos quando morreram. Então Davi, com todas as suas falhas, mas não deixou de ser um homem segundo o coração de Deus, a sua fidelidade a Deus prevaleceu acima de tudo, e Davi goza de um privilégio que nenhum outro rei gozou. Empossar o seu filho e assistir à posse. Porque os outros, quando os filhos tomaram conta, já estavam no túmulo. E ele ainda fez questão de agradecer por isso, né? Louvado seja Deus que me fez rei e está colocando meu filho na frente. Eu estou vendo a posse dele, eu estou tendo o privilégio de assistir este acontecimento. É um privilégio imenso, ainda que velho, cansado, já se arrastando por ali, alguém talvez o conduzindo, né? E ajudando a chegar, mas estava lá. Todas as ordens foram cumpridas. Coloca o Salomão em cima do muro, leva para Gion, faz a unção dele lá junto com o profeta e o sacerdote, clamam o nome dele, coloca a guarda real, traz os valentes de Davi como sua, vamos dizer, a guarda real, todo mundo pronto, caminham pela rua, vão até o palácio, sentam no trono e declaram, pronto, Davi já declarou que Salomão é o rei, que vale aqui a palavra de Davi. E a unção do homem de Deus. Foi feito isso aqui, pronto, está sacramentado. Tudo que foi feito por Adonias agora cai por terra. Mas o Adonias está em festa, comendo churrasco, comemorando. Sabe aquele sujeito que comemora antes da hora? Faz a festa e comemora tudo aí, já está contando com a vitória. Mas não sabia que o rei tinha uma outra... provavelmente até soubesse. E talvez tentou fazer, vou apressar enquanto o rei está doente, vou esperar o rei morrer, alguma coisa vai acontecer. Então ele se apegou ali com os mais fortes e digo, vou fazer aqui a jogada aqui para tomar de conta logo enquanto é tempo. Mas Davi ainda estava vivo. E eu sempre quero chamar a atenção para um pequeno detalhe. Havia um homem no reino que era muito forte. E você sabe quem é. Joabe era muito forte, influente, comandante do exército. Por várias vezes confrontou o rei, tinha autoridade para dar e sobrar e vender e jogar fora. Apegar-se a um homem desse é um negócio e tanto. Politicamente falando, essa jogada de Adonias era muito estratégica. Fiz as vezes aqui com Joabe. Joabe vai comigo. Vai participar da minha reunião, eu convido ele vai junto, ele endossa a minha palavra, eu sou rei e acabou. Só que tem um detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês. Mais forte do que Joabe é a palavra de Deus, é a vontade de Deus. E de vez em quando, por vezes após vezes, homens se apegam com a força humana, com o poder e a influência humana, e esquece do poder de Deus. E esquece de um detalhe, irmãos. Eu vou lembrar a vocês o texto sagrado. O texto sagrado, nossa Bíblia Sagrada, diz que toda e qualquer autoridade sobre a terra, quem constitui é Deus. Se nós entendêssemos isso como igreja, meu Deus do céu, nós sofríamos tão menos.
nós éramos tão mais abençoados. Se nós entendêssemos isso, nós, povo de Deus, não precisaríamos sofrer. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa. Eu sempre que vejo isso, que olho para 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Irmãos, o povo de Deus está lutando de maneira errada. O povo de Deus está fazendo como Davi no capítulo passado, no último capítulo, 24 de 2 Samuel. Está pensando no número de voto. Está pensando na força, na influência que tem do povo. É bom ouvir, né? Hoje, por exemplo, tinha uma estatística dizendo: nós somos 12 milhões só de assembleiano, que beleza. Somos 3 vezes maior do que a segunda colocada denominação do nosso Brasil. Mais de 3 vezes. Então, nós contamos a força do voto. Irmãos, não tem força poderosa como a força de Deus. Quem constitui a autoridade é Deus. Deus derruba quem Ele quer, constitui quem Ele quer. Então, se você quiser um bom reinado, se você quiser um bom governo, existe uma receita melhor do que correr e fazer campanha. É clamar o nome do Senhor. Se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face, ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei sua terra. Nós temos que entender isso. E aqui nos mínimos detalhes, aqui nessas pequenas coisas, a gente observa aquele que se apegou com tudo que era mais forte, se apegou com todas as influências poderosas. É o que fazem hoje os políticos, políticos crentes. A gente vê aí: eu sou fulano de tal, sou reverendo, sou pastor, sou isso, agora e junta que agora estou com o apoio de fulano, porque fulano de tal está me apoiando, porque o deputado, o senador, o presidente, conta-se os votos, não foi eleito. O que houve? Quem manda é Deus. Quem decide é Deus. O povo tem que entender isso. E esse governo aqui, lá naqueles tempos antigos, Adonias pensou de um jeito, fez tudo certinho. Mas Deus não o quis. E escolheu a Salomão. E a palavra do rei ainda estava, o rei vivo, não era como hoje, né? A palavra do rei era como a própria palavra de Deus. O rei disse: é assim que vai ser, pode que seja o último fôlego dele, vai ser cumprido à risca. E Davi disse: hoje, jurou pelo Senhor que farei de Salomão, meu filho, teu filho, né, de Batseba, rei. Então convocou a todos e constituiu o novo rei. Aí agora Adonias está lá na festa, comemorando, e de repente chega Jonatas, filho do sacerdote. E ele avista o sacerdote de longe, o guerreiro Jonatas: entra, homem, tu é valente, é um homem importante, pode chegar que eu sei que tu traz boa nova. A cidade estava gritando, alvoroçando, talvez ele até tenha pensado assim: já estão sabendo por aí, já está todo mundo comemorando. Aí o Jonatas diz assim: mas eu não tenho boa nova não. Posso até ser um valente, mas a conversa é outra. Porque o rei Davi já ordenou a posse de Salomão. Abiatar e Joaida e Natã e a Benaia e o Zadok sacerdote já foram lá para Gion, já levaram ele montado no mulo. O sacerdote e o profeta já ungiram o rei de Israel e ele já voltou de lá para cá e já está sentado no trono. Já está sentado no trono. E o próprio rei Davi já está comemorando, dizendo: graças a Deus que me deu um sucessor para que eu assistisse à sua posse. Acabou a festa, né? Sabe aquela história que diz assim? O texto diz que os companheiros de Adonias foram assim: eu vou ali. Eu vou dar no pé dessa conversa aqui, eu vou sair fora dessa jogada aqui. E foram abandonando a festa. Não se deve comemorar, né, as coisas antes da hora. E não se deve esperar que as coisas aconteçam sem a aprovação de Deus. Deus está na frente de tudo. Pode ser coisas pequenas na sua vida, mas espera nele. Talvez seja por isso que o Salmo 37 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará.
talvez seja a expressão mais impressionante ainda desse salmo. Descansa no Senhor e espera nele. E descansar, irmãos, não é uma coisa muito fácil quando o assunto é esperar. Porque esperar não é fácil. Vai para a parada do ônibus, quando você olha assim que o ônibus não passa 5 minutos, você já pensa, deve ter quebrado. Você já fica num pé e no outro. Eu, por exemplo, não sei se eu não consigo esperar um ônibus sentado na parada lá, sentadinho, lá, esperar, na hora que ele chegar eu levanto. Eu não consigo ficar aqui, sentadinho, esperar, com o braço cruzado, esperando o ônibus chegar. Eu posso ficar lá, senta, levanta, vai no meio da rua, olha para um lado, olha para o outro, quando não chega. Isso pode demorar 5 minutos e 1 hora. Estou sempre andando para lá. Esperar não é fácil. Mas olha só essa expressão, descansa nele e espera. Ou seja, senta, fica bem tranquilo, espera a banda passar, descansando. Porque ele tem cuidado de você. E ele sabe fazer as coisas. E a única coisa que um crente tem que fazer em alguns momentos da vida é esperar nele. Só nele. E isso foi o que... Vamos imaginar que é o que Salomão está fazendo. Ele nem estava brigando pelo trono, ele nem estava... Talvez ele soubesse da promessa do rei, mas ele não estava arrancando as barbas por causa disso. Estava aguardando que a coisa acontecesse. Mas geralmente quando diz assim, não, irmão, mas aí se a gente não pode deixar acontecer, porque fulano está fazendo isso, fulano está fazendo aquilo. Ora, é Deus que está no negócio? Você crê nisso ou não? Então se crê nisso, não tem por que arrancar os cabelos. Fica quieto. Fica tranquilo. Às vezes nessa época da política, às vezes os candidatos chegam aqui e faz aquele lobby, senta ali na minha sala e vem logo contando, eu só estou aqui porque Deus me falou e me chamou e me convocou para essa missão. Eu digo, então não precisa nem fazer campanha. Pode ir para casa dormir, você está eleito. Pode esperar. Pode, sossegado, para que essa coisa toda, essa lobby toda? Não, dê o nome lá e diz, sou candidato. Porque também, assim, agora não, vai fazer aquela arruaça todinha, aquela coisa, aquela... Eu estou falando de um candidato que veio aqui e conseguiu se eleger. No mandato seguinte, ele era inelegível. Não podia nem se candidatar. Foi Deus que chamou? Será? E Deus chamou um camarada para pagar mico? Eu não creio assim. Eu acho que é melhor esperar nele. E nós, para esperar nele, tem que saber que ele governa tudo. Todas as coisas estão... Então, nós aprendemos uma grande lição aqui. Adonias fez toda a política de um homem. Mas Deus não quis. Deus quis Salomão. Agora, quando o Jonatas conta essa informação para ele, que todo mundo o abandona, qual é a conclusão que ele tira? Estou morto. Estou morto. Vou morrer. Agora, você pode imaginar por que ele chegou à conclusão que ia morrer? Por que eu vou dizer assim, meu irmão assumiu o trono e vai me matar? Bom, tudo bem, naquele contexto, um rei que assumiu o lugar de um outro rei que não fosse da família, às vezes para evitar que os parentes se levantassem, se tornassem, brigassem pelo trono, ele dizimava logo a família real toda. Mas nós não estamos falando disso, nós estamos falando de uma mesma família. Um rei vai assumir o trono e o outro vai ser o príncipe, do mesmo jeito. Um vai ser rei, o outro vai ser príncipe, tem toda uma cúpula lá. Mas Adonias, quando disse assim, Salomão é rei e todo mundo saiu, ele chegou à seguinte conclusão, eu vou morrer. Você sabe por que ele chegou a essa conclusão? É só você raciocinar. É porque ele ia matar. Se ele fosse o rei, Salomão ia morrer. E geralmente você julga os outros pela sua própria intenção. Do jeito que você pensa que faria, você acha que os outros vão fazer também.
Salomão nem tinha intenção de matar. Ele vai morrer sim, mas não por isso. Vai morrer daqui a pouco, no próximo capítulo, por um outro descuido político, por uma outra intenção maligna. Mas ele sabia que ele imaginou, vou morrer porque ele deixou Salomão de fora, deixou a cúpula de Salomão de fora, os interessados em Salomão de fora, e naturalmente ele disse assim, quando ele assumisse o trono, ele dizia, Salomão é bastardo, a mãe dele veio de maneira inconveniente, então mata a mãe, mata o Salomão, acabou, o reino agora é assim. Era muito simples. Mas agora Salomão é o rei, ele diz, corre e vai para dentro do altar e pega nas pontas do altar. Era assim como se fosse assim, eu vou pegar uma coisa sagrada, você vai encontrar isso daqui para frente, em uns 3 episódios, que alguém diz assim, eu vou lá para os pés do Senhor. É como antigamente os bandidos diziam assim, eu vou lá para dentro da igreja e me pego lá dentro do santuário e me agarro lá e ninguém vai me matar dentro da casa de Deus, não é possível. Ou eu vou lá para o altar e pego no altar, que é uma coisa sagradíssima, e ninguém vai me arrancar daqui para me matar no altar. E aí a informação chegou a Salomão, que já era o rei, já está no comando. E diz assim, olha, Adonias está lá agarrado nas pontas do altar, desesperado, pedindo pelo amor de Deus para não morrer. E Salomão não era ainda... Ele ainda não tinha arrancado toda a sabedoria, toda aquela sabedoria que ele alcançou aos pés do Senhor depois. E nós vamos ver esse episódio fantástico, lindo, né, da oração de Salomão, quando Deus deu a ele a sabedoria que ele pediu, além de todas. Mas nesse contexto, ele ainda não tinha tudo isso. Mas também não era tão tolo. Já sabia o que ia fazer. Ele disse, se ele for homem de bem, morrer por quê? Se for um homem de bem, não vai cair um único cabelo da sua cabeça. Ou seja, ninguém vai lhe fazer absolutamente nada. Se ele for homem de mal, se ele for um mau homem, quem vai matar ele? Ele mesmo. É ele mesmo que se destrói, porque ele é mau. Tem algumas coisas, eu me lembro quando eu tive duas condições profissionais. Uma que eu era servidor público, e o servidor público tem uma fama de ter instabilidade. Mas eu também fui bancário, e fui bancário simultaneamente. Eu trabalhei nos 2 lugares, horários de noite. E aí quando eu cheguei para trabalhar no banco, eu já era funcionário público e o gerente falou assim, você é funcionário público, tem estabilidade. Mas aqui também você tem. Ah, é? Sim, tem. Só que lá você ganhou a estabilidade lá que o governo te deu. E aqui você faz a sua estabilidade. Aqui você conquista ela. Sendo um bom funcionário. Sendo um bom homem. Fazendo tudo certinho. Ninguém manda você embora. Ninguém manda funcionário embora. Bom. Manda ruim. Especialmente em se tratando de um banco dessa envergadura. E eu descobri isso tão rapidinho. Porque eu tive dificuldade para eles me mandarem embora. Eu tive que implorar para eles me mandarem embora. E eles queriam que me colocassem em tudo quanto era lugar que eles pudessem. Ele ofereceu todas as agências e todos os outros pontos. Eu disse, não posso mais, preciso parar. É outra função, é outro ministério, é outra vocação, eu tenho que parar. Aí diz assim, olha, aí eu descobri, realmente tem estabilidade. Quem faz a sua estabilidade é você. Aí isso serve para você que é funcionário, está lá numa empresa. Como é que você faz isso? Trabalhando certo, fazendo certo. Não precisa bajular ninguém, não precisa fazer lobby em cima de ninguém, propaganda de ninguém. Só precisa fazer o seu trabalho certinho, honestamente, com fidelidade, com compromisso, que você vai ser reconhecido. Se não pelo homem, vai ser por Deus. E sendo reconhecido por Deus, Deus cuida de você. Pode acontecer o que acontecer, Ele cuida de você. Vai te dar toda a estabilidade que você precisa. Foi o que Salomão falou para Adonias. Você é um bom homem? Quem vai matar você? Você é bom. Ninguém vai matar um homem bom, ele está certinho, está tudo correto, está honesto, está certinho, corretamente. Por que vai matar? Agora, se for um mau homem, morrerá. Está escrito isso aqui.
E então, essa foi a sentença que ele deu. Os mensageiros o fizeram descer do altar. Então veio, se prostrou perante o rei Salomão. E ele disse, pode ir para casa. Está tudo livre, tranquilo, sem pressão, sem atentado. Seja um bom homem. Vamos ver se ele é um bom homem, vai manter a estabilidade dele. É preciso ver isso. Porque depois eu vejo, irmãos, porque em ambas essas funções que eu exerci na vida profissional e ainda exerço, eu conheci muitos crentes. E os crentes chegam no emprego, ou na repartição, achando que Deus sustenta ele porque ele é crente. Não. Negativo. É o seu exemplo. É a sua história. É o seu trabalho, é o seu testemunho. Não é a sua carteira de membro. Não é o seu cartãozinho da igreja. Eu sou crente e pronto. Não. É o seu trabalho. É o seu procedimento que faz a diferença. É por isso que lá no Novo Testamento, no contexto de Paulo, diz assim, até os escravos. O escravo mas seja um escravo honesto. Seja um escravo fiel e sincero. E Deus vai te honrar. Mesmo que seja um escravo. É um trabalhador, seja um trabalhador honesto, cumpra seus deveres, cumpra sua hora de trabalho, faça o trabalho certinho, seja justo, seja fiel em tudo. E Deus vai te honrar. Eu fui demitido, irmão, estou numa prova, o diabo fez lá. O diabo não, tu não foi trabalhar, perdeu o emprego, arrumou um atestado falso, pediu outra pessoa para bater teu ponto, não fez o trabalho que tinha que fazer, ficou no computador o tempo todo, e o diabo agora que tem culpa? Não, faça o teu trabalho certo para ver. Homem bom não vai morrer. Vai morrer o homem mau. O justo não. Mas o sujeito que leva no banho-maria, sim. E eu falo isso porque eu lido com crente. Em todo lugar que eu vou tem crente. Nas empresas, hoje o ministério é cheio de empresas terceirizadas, e os terceirizados não são necessariamente estáveis. E muitos crentes, irmãos dessas empresas terceirizadas, eu vejo apelando para a situação de irmão, que eu sou irmão em Cristo Jesus, a paz do Senhor, para o chefe e tal, aquela coisa toda. Não, isso não tem, uma coisa não tem nada a ver com a outra. É o seu trabalho, é a sua honestidade, é o seu comportamento, é o seu testemunho que vai valer para você. E não a carteira que está no bolso. E que diz que você é crente. E não você dizer, eu sou servo de Deus. Não adianta dizer isso. Seja o melhor. Faça o melhor. Com honestidade. Bom homem não vai morrer. Agora, vá em paz para casa e seja um bom homem. Só isso. Faça tudo certinho, que dá tudo certo. Que Deus nos abençoe. Seguiremos em frente na próxima aula. Amém? Oremos ao Senhor.